Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês. Que a palavra do Senhor seja o árbitro do nosso pensamento nesses momentos em que temos, dados por Deus, para nos assentarmos e juntos refletirmos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, lembrar sempre é bom que toda a Escritura tem como conteúdo principal falar da nossa possibilidade de restauração, sermos redimidos dos nossos erros e pecados através da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia tem essa função, esse conteúdo. E para isso, nós somos convidados a prestar atenção naquilo que a palavra nos ensina. Por isso é muito importante que a gente tome algum tempo, parar, ler, ouvir e refletir. Por isso nós estamos falando por este sábado sobre Jesus Cristo e o seu chamado a todas as pessoas que têm vivido em todos os tempos. Vem, segue-me. E nesta oportunidade vamos pensar sobre essa particularidade preciosa que é a sua relação conosco. Como ele se empenha para estar conosco. E o tema que vamos pensar agora, ele vai ser depois compartilhado com os nossos irmãos em nossas rodas de estudo bíblico do próximo sábado, o dia 30 de novembro de 2024. O nosso tema está fundado no texto da Palavra de Deus, primeira carta de João, no capítulo 5 e o verso 12. Nós estamos a falar sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por que esse assunto nos interessa tanto? Porque nós estamos recorrentemente a pensar sobre esse assunto? Não por menos. João nos esclarece na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 12, que é o nosso texto de ouro. Ele escreveu dizendo assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Viver é o que mais queremos. Ter a vida é o que nós buscamos. Só que João está falando no sentido da vida eterna. Só tem a vida eterna quem tem conduzindo a sua vida o Filho de Deus. E quem não tem o Filho de Deus conduzindo a sua vida, não tem a vida eterna. Isso parece radical demais, isso parece estranho até. Afinal de contas, você e eu já ouvimos alguém dizer: mas Deus não ama todas as pessoas? Sim, Deus ama todas as pessoas. A questão está: quem ama a Deus? Quem quer ser parte de Deus? Quem quer se inclinar, dar atenção e ter Deus ao redor de si? Quem quer?
Para isso, existem condições que a Bíblia nos recomenda, nos instrui sobre isso. Mas o fato é que a relação de Jesus conosco depende da posição que nós tomamos em relação a Ele, porque Ele, como Filho de Deus, já nos foi dado. Agora, quem tem a Ele como Senhor da sua vida, tem a vida. Tem a esperança, pode ter a esperança de viver eternamente depois. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vai existir neste mundo, passar por esta existência e não terá a oportunidade da eternidade. Essa é uma palavra excludente? Pode ser, mas é o que a Bíblia está nos a apontar. E nós não temos alternativas para poder encontrar orientação que nos recomende, que nos instrua, que nos prepare para a vida eterna, a não ser a palavra de Deus, que tem como âncora central, pilar central, a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, hoje nós vamos pensar Cristo, Jesus Cristo e a sua relação conosco. Na introdução do nosso roteiro, vamos dizer que, embora toda proximidade que os crentes sintam em relação a Jesus, para a maioria da população de cada geração, ele tem sido ou ele tem tido uma posição nada amistosa com as pessoas. Parece que as pessoas, nós estamos a dizer isso, têm uma proximidade tão grande de Jesus, mas a maioria das pessoas estão distante, não tem um relacionamento chegado com Cristo. Pelo contrário, o que pode ser percebido é que, para a nossa geração, por exemplo, Jesus está tão distante dessa geração no espaço quanto está distante em relação ao tempo. Ou seja, quanto ao tempo, ele está a 2 milênios distante da nossa geração em relação ao tempo. Esse elo de distância temporal é ao que parece, o mesmo que mede a distância afetiva e de comunhão das pessoas com Jesus Cristo. Ele está muito distante em relação ao tempo, separado de nós por 2000 anos. Mas ele também está muito distante em relação à nossa afetividade, à nossa comunhão com Ele. E isso é uma pena, até porque podemos ouvir o testemunho daqueles que tiveram a chance de estarem ao lado dele e ouvir a sua pregação. Essas pessoas que estiveram ao lado dele, que ouviram a sua pregação, nós podemos ouvi-las dizendo: nunca alguém falou como esse homem. Quero que você pense. E a gente propõe o seguinte exercício: se ouvir um pregador hoje, agora, na nossa geração, falar na unção do Espírito Santo, essas pessoas, nossos companheiros de fé que estão entre nós, se ouvirmos essas pessoas falarem sobre Jesus, é tão importante e nos empolga muitas vezes. Qual seria a nossa sensação poder ouvir o próprio Jesus? Imagine que na próxima oportunidade de pregação, no púlpito estivesse Jesus, com seu discurso, com sua palavra, com seu olhar penetrante, de tal maneira que ele olhasse para o ambiente do qual nós fizéssemos parte, e ele não só estaria a falar aos nossos ouvidos, mas ele também, olhando para aquele ambiente, pudesse estar vendo a nossa mente, percebendo a nossa reação em relação à pessoa dele. Como seria a nossa reação? Não está no roteiro, mas João capítulo 7 registra o relato em que uns homens das autoridades judaicas, eles contrataram umas pessoas para
irem prender Jesus. Já de muito tempo eles estavam tentando prender Jesus e não dava certo. Mas dessa vez eles foram longe demais e eles disseram, olha, dessa vez não passa. Eles contrataram alguns homens e mandaram que esses homens fossem até onde Jesus estava para prendê-lo e trazê-lo aprisionado diante deles. E eles certamente eles separaram pessoas muito hábeis, competentes, pessoas muito bem preparadas. Eles foram, algum tempo depois eles voltaram, mas não trouxeram Jesus. E os seus mandantes questionaram, mas cadê ele? Por que vocês não trouxeram? E eles ficaram assim, sem outra resposta. E eles disseram, nós nunca ouvimos alguém falar como ele. Nós nunca ouvimos. Veja só, eles eram soldados preparados. A gente sabe que os soldados, eles são preparados para enfrentar as adversidades, o acidente, a morte, o luto. Eles são preparados para enfrentar situações as mais adversas possíveis. Mas aqueles capangas, aqueles homens que foram para prender Jesus, preparados como eram, eles não resistiram. E a fala, a maneira como Jesus falava, impressionou eles de tal maneira que eles ficaram paralisados. Eles não conseguiram fazer o que eles estavam mandados, tinham autoridade dos seus superiores para fazer. Eles ficaram impressionados. E eu fico pensando, como era ouvir Jesus? Como era a sua palavra? Como era o seu discurso? Como era penetrante o seu olhar? Penetrante a sua voz? E então, a nossa reflexão nos remete a pensar que a nós restou a chance, a oportunidade de ouvir Jesus através dos mensageiros que Ele nos envia, que nos fala a palavra de Deus nos púlpitos da igreja, nos fala nos ambientes das nossas reuniões, em quaisquer lugares. Então, Ele continua falando de maneira contundente, através de seus mensageiros, aqueles que nos falam a palavra de Deus. E a gente conclui aí a nossa reflexão da introdução dizendo que, embora nos seja impossível ouvi-lo pessoalmente, mas podemos ouvi-lo através de pregadores que têm nos passado a palavra de Deus, e ouvir essas pessoas tem sido uma experiência incomparável. Por isso nós estamos sempre juntos, por isso estamos aqui, ouvindo. E nenhuma outra palavra se compara à palavra de ouvir sobre Jesus. E a gente lembra aquela palavra dos discípulos de Jesus, capítulo 24, os discípulos de Emaús, que eles receberam a companhia de Jesus quando eles desciam de Jerusalém para Emaús, o seu lugar de moradia. E Jesus se aproxima, a gente conhece a história, e quando Jesus ia falando, e eles não conseguiram entender que era Jesus. Quando Jesus, na sua casa, ora para abençoar o alimento que estava sobre a mesa, eles entenderam, eles reconheceram que era Jesus, mas Jesus se ausentou deles. E eles ficaram olhando um para o outro e perguntando entre si, porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Está registrado por Lucas, capítulo 24, verso 32. O que seria esse arder o coração ouvindo a palavra do Senhor? E eles dizem mais, quando ele abria as Escrituras. Como? Eles estavam andando pelo caminho, não tinha Bíblia na mão. Na verdade, quando Jesus falava sobre Ele mesmo, do que estava escrito na lei e nos profetas, ardia o coração deles. Então, para você pensar
quando você ouve a palavra do Senhor, arde o teu coração também? Você já tem essa experiência? Você, quando ouve a palavra de Deus, você fica esperando uma bênção, no sentido de resolver um problema seu, conseguir alguma coisa, uma palavra que vai mostrar que você vai conseguir o que você quer e etc. Ou você fica consternado, que você fica paralisado, ou você fica assim, como que imerso totalmente na mensagem, na palavra, na pregação que fala de Jesus Cristo. Qual é a tua reação íntima quando você ouve a palavra de Deus? Você presta atenção? Nós prestamos atenção? Os discípulos disseram: olha, nós não compreendemos que era ele, mas a palavra dele era suspeitosa para nós, porque o nosso coração ardia quando ele falava. Muito bem, na reflexão 1 a gente vai dizer que quando somos informados por diversas vezes, multidões, a Bíblia fala de multidões que se reuniam para ouvir Jesus, e também muitos foram os que se beneficiaram, recebendo uma graça, um milagre dele em favor da vida deles. Mateus 13 e verso 2, o evangelista Mateus retrata que quando Jesus estava lá na Galileia, lá em Cafarnaum, ele estava sentado na beira-mar e muita gente foi ali para ouvi-lo. E foi tanta gente nesta oportunidade, certamente essa era uma rotina, mas Mateus registra esse episódio para a gente ter conhecimento. E Jesus se assenta num barco, ele entra num barquinho que estava à beira-praia, se assenta no barco e a multidão estava ali ao pé da água na praia. E ele começou a falar com as pessoas, falando diversas parábolas aqui. A gente pode imaginar quanto era envolvente aquilo. E era tão envolvente ouvir Jesus, que por vezes, Jesus, inclusive até numa das vezes que ele fez a multiplicação dos pães, porque as pessoas estavam há dias, sabe o que é isso? Acompanhando, ouvindo, como era ouvir Jesus, não é? Entretanto, somos informados também que essas multidões que se esforçavam para estar ao lado dele, desapareceram. Jesus encerra o seu ministério praticamente só, considerando a quantidade de pessoas que puderam ouvi-lo em Jerusalém, que se acotovelaram para ouvi-lo na beira-praia, na praça, nas ruas, no templo. Essas pessoas, essas multidões desapareceram, não se sabe para onde. De tal modo que apenas pouco mais de 100 pessoas formavam a congregação cristã no momento da sua volta ao céu. Cadê aquelas multidões? O povo sumiu, tinha ouvido tanta coisa importante, mas sumiu. Será que tem alguma semelhança com a nossa geração? São multidões que ouvem, estão se acotovelando nas congregações para ouvir, mas querem ouvir. Não, isso não é uma análise de julgamento, mas é uma análise de reflexão. Se anunciarmos que uma pessoa vai estar num determinado lugar e que por mãos e voz dessa pessoa milagres acontecem, multidões se ajuntam lá. Mas se anunciarmos que uma pessoa que tem um profundo conhecimento da palavra, que fala com profundidade a palavra, ensina a palavra, apenas isso, nesse viés do ensino para o aprendizado das pessoas, essa pessoa vai falar para muito pouca gente. Portanto, muitas pessoas vão desaparecer quando a palavra é para o ensino, é para a instrução. As pessoas estão, me parece, na nossa geração, muito interessadas em resolver questões seculares da sua vida através do viés do Evangelho. Mas ensino, aprendizado, o que nós chamamos de doutrina, não, essas coisas, eu tenho Jesus e não preciso de mais nada. E a gente conclui aqui a reflexão 1 numa pergunta, ou em duas perguntas.
Você percebe alguma semelhança entre o que vemos em nossa geração e é o que aconteceu na geração que ouviu Jesus? São multidões ouvindo o Evangelho e buscando milagres. Essas multidões são diferentes daquelas? João escreve no capítulo 6, nós conhecemos bem esse trecho, mas Jesus fala a respeito de fatos relacionados ao aprendizado para a vida eterna. Jesus estava dando para as pessoas as orientações como nós podemos entrar para a vida eterna, ter o direito da vida eterna. Ele falava da ceia, ele falava que ele era o cordeiro da aliança, que ele era agora não seria mais, eles não comeriam mais a carne do cordeiro que eles apresentavam na Páscoa e em outros momentos do culto israelita, mas agora a carne que eles iriam comer era a carne dele. É claro, ele estava explicando o simbolismo daquilo que representava tudo que eles haviam comido até então, os animais, a carne. É o que ele falou quando ele conversou com os seus discípulos na mesa da última Páscoa que ele comeu, que teve validade, quando ele levanta o pão e disse: "Esse é o meu corpo que é dado por vocês." Esse é o corpo da aliança. Não, o corpo dos animais não era o corpo da aliança. O corpo da aliança é esse aqui, é o meu. Aquele era apenas símbolo. Depois ele levanta o cálice e vai dizer: "Este é o cálice da aliança." Alguém até acrescenta nova aliança. Na verdade não tem novo. A aliança é única. E Jesus vai dizer: "Este cálice é o cálice da aliança, que é derramado por vocês, por muitos, em substituição agora que o sangue dos animais. O sangue dos animais não era o sangue da aliança. O sangue da aliança é o meu. Aquele era apenas símbolo." E ele vai falando isso, e ele vai explicando isso, e aí está, nós citamos o verso 66, mas eu vou ler a partir do 60 para vocês, João 6. Depois que Jesus falou essas coisas que eu acabei aqui de sumariar, João relata assim que muitos dos seus discípulos, não eram pessoas rebeldes, não eram pessoas curiosas, que estavam ali apenas por curiosidade. Discípulos, ouvindo isso, disseram: "Esse discurso não dá para eu ficar ouvindo, esse discurso é um exagero, é uma coisa, não é?" E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, ele perguntou: "Isso escandaliza? O que eu acabei de falar escandaliza vocês?" E ele faz uma pergunta: "Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para o lugar onde primeiro estava?" Então preste atenção. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são palavras de Espírito e vida. É isso. Entenda que eu estou falando por simbologia. Não é comer a minha carne efetivamente, nem beber do meu sangue efetivamente. Não é isso. Eu estou falando do Espírito de vida, o sentimento, o propósito, a aliança de Deus é isso. Mas eles assim, no verso 64, "Mas alguns de vós não creem." Na verdade, alguns aqui é economia de identificação, mas a maioria foi embora, não cria. Porque bem sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Até dentre aqueles 12, não é? E ele conclui dizendo: "Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido." E aí, o verso 66 que citamos a nossa reflexão. "Desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele." Que coisa, não é? Ele se aproxima para se relacionar conosco. Ele tem um grande interesse em se relacionar conosco. Mas nós ficamos sempre com o pé atrás, como usamos dizer. Vamos ver se que vantagem eu vou ter em seguir a Jesus. Ao que parece, na sequência 1, vamos dizendo: "Embora não entendesse bem certas declarações de Jesus, os discípulos perceberam o comportamento estranho por parte das multidões que constantemente se aglomeravam em volta de Jesus."
eu fico a pensar o que passava pela cabeça dos discípulos. Ele falava para multidões. Eram multidões. Jesus nunca falou para poucas pessoas, a não ser algumas vezes que ele se retirou para o monte, para o lugar deserto, com seus discípulos para conversar com eles. Mas ele falava sempre para multidões. Mas os discípulos começaram a perceber, num dado momento eles começaram a perceber que muitas daquelas pessoas parece que estavam ali apenas por algum interesse ou curiosidade. O povo ouvia, requeria de Jesus curas e libertações, e algumas vezes comia um pão que se multiplicava, mas ia embora, voltando à sua rotina cotidiana. E ia embora. E um dos seus discípulos, certa vez, quando eles estavam já caminhando para Jerusalém, diz Jesus dizendo: é lá em Jerusalém que o Filho do Homem vai morrer pela salvação das pessoas. E um dos seus discípulos, capítulo 13 de Lucas, ele registrou assim, a partir do verso 22, e percorria cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Era a última vez. Jesus estava deixando definitivamente a Galileia. Ele estava descendo para a Judeia. Ele estava indo para Jerusalém. Desse momento, ele não voltaria mais para a Galileia, a não ser depois de ressuscitado. E um dos seus discípulos perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu: lutem por entrar, ele cita a palavra porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O próprio discípulo perguntou: escuta, mas é muito pouca gente que tem permanecido do teu lado, são multidões que te ouvem, são multidões que são beneficiadas, são multidões que comem pão multiplicado, são multidões e multidões, mas no frigir dos ovos, como usamos falar, só resta o Senhor e nós, são poucos. E Jesus diz: porfiai, entrar pela porta estreita, salvar a sua alma, buscar interessar-se por salvar a sua alma, por viver a vida eterna, muito mais importante do que os detalhes desta nossa aqui presente existência, são poucos os que buscam. Infelizmente. Na reflexão 2, Jesus veio do céu e nasceu através de um feito glorioso e grandioso, nós sabemos disso. Desde então, ele tem demonstrado interesse em se relacionar e se comunicar com as pessoas. Embora tão distante daqueles dias nos quais multidões puderam ouvi-lo falando diretamente a elas, nós também podemos ouvir hoje a sua voz. Ele continua íntimo das pessoas e nunca deixou de lhes falar. Ouvir Jesus é uma experiência pessoal única. Por isso o poeta que escreveu o Salmo 95, ele disse: verso 6, ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Então, cada hoje que ouvirmos a sua voz, não devemos ter o nosso coração endurecido. E ele faz uma referência à dureza dos filhos de Israel, que foram mortos aos milhares quando lá junto a Meribá se revoltaram contra Deus. Ouça a palavra de Deus e dê atenção a ela. Não faça como os israelitas que ouviram a palavra de Deus através de Moisés, mas se rebelaram e eles pereceram. Se nós também não dermos atenção, igualmente pereceremos. Que coisa! Na sequência 2, já para irmos concluindo, pensar que, apesar de Jesus ter um grande interesse em se relacionar conosco, a geração atual tem experimentado um modo de viver como nenhuma outra geração viveu antes. E nós temos falado isso, e nós nos referimos à questão das coisas. Nós queremos as coisas muito urgente, muito rápida, e a agenda de cada um está diariamente repleta de compromissos. Desde as crianças de pouca idade, elas estão cheias de compromisso. Os filhos, as crianças têm escola normal, reforço escolar, natação, judô, balé, inglês, Kumon, futebol, espanhol,
e outras ocupações. As crianças chegam no final de semana exaustas. A agenda dos adultos da mesma forma. Abrir tempo em nossa agenda para ouvir Deus é um desafio para todos nós, crianças e adultos. Todos nós enfrentamos uma rotina muito intensa diariamente. Mas e ouvir Jesus? E ouvir a palavra? Quantos de nós ficamos em casa porque estamos cansados? Claro que estamos cansados. Quantos de nós perdemos a oportunidade de ouvir Jesus nas vezes quando nós nos reunimos, congregamos e com razão as pessoas dizem: estou cansado, estou cansado, estou cansado. É o que mais nós ouvimos: estou exausto. E o profeta Isaías, Deus falou para os israelitas, capítulo 1, verso 19: se quiserdes, se ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Claro, ele falou para Israel, mas essa é a palavra que é dirigida a nós. Se quisermos, veja só, nós temos a oportunidade de ouvi-lo. Comeremos o bem dessa terra? Sim. O bem dessa terra não simplesmente nesta existência, mas na eternidade, quando tudo aqui se fará novo. É isso que o profeta a palavra do profeta Isaías, de Deus através do profeta Isaías, para nós vem com esta conotação. Se nós tivermos paciência e abrirmos a nossa agenda espaço para ouvir Jesus, Ele se interessa em se relacionar conosco, em falar conosco. E a reflexão 3, uma pergunta para a gente concluir: qual é a quantidade e a qualidade de tempo da tua, da minha, da nossa relação com Jesus diariamente? O que é que nós estamos oferecendo para Deus? É preciso ter tempo. Jesus nos chama todos os dias. Foi o que falaram para aquele cego em Jericó: levanta, tem bom ânimo, porque Ele te chama. Irmãos, Jesus continua a nos chamar. Ele chama a mim e Ele chama você. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter intimidade conosco. Portanto, que Ele nos ajude a que abramos na nossa agenda espaço para estar a ouvi-lo. Afinal de contas, nunca, jamais alguém falou como Ele fala. E Ele falou diretamente para aquela geração. Para nós outros hoje, Ele nos fala através daqueles que são usados pelo Espírito Santo para nos anunciar a palavra. Vamos dar atenção. Vamos ouvi-lo. Vai valer a pena. Ele nos abençoe. Amém.